Olá pessoal, fique agora com o resumo do próximo capítulo de Força de Mulher. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E comente de qual cidade você está falando e o que acha da novela. Sarp pega um celular que havia escondido e lê as mensagens de Levente pedindo que ligue para ele assim que puder, que é urgente. Sarp liga para Levente e ele revela que o pai da Sirin descobriu que ele está vivo e quer encontrá-lo e está sendo bem insistente. Ele conta que Enver disse que se ele não aceitar, irá à polícia. Sarp diz que não sabe, que precisa pensar e manda Levente enrolar por um tempo. Levente liga para Sirin e diz que já falou com o Sarp e avisou que o pai dela quer falar com ele, mas que ele disse que só iria pensar. Sirin fica nervosa e diz que seu pai disse que ia na polícia amanhã. Levente diz que falou isso para ele e foi a única resposta. Sirin desliga o celular e fica furiosa. No dia seguinte, Yusuf pede o carro de Arif emprestado. Arif nega, diz que vai sair e manda o pai pegar um ônibus. Yusuf diz que aí ele o prejudica e manda dar a chave para ele. Arif manda o pai comprar seu próprio carro se precisa tanto. Yusuf diz que ele é um sem consideração mesmo. Levente diz a Sirin que o Sarp tem um celular diferente para falar com ele e nem sempre fica ligado, e depois do que disse, não falou mais nada. Sirin pergunta se ele sabe onde o Sarp trabalha. Levente diz que sabe, mas ele também trabalha remoto na casa dele. Sirin diz: "O que fazemos, Levente? O meu pai vai acabar procurando a polícia." Levente diz que devem torcer para ele ver o celular logo, mas talvez seja melhor a polícia saber, pois não quer se meter mais nisso. Ele diz que também é hora do Sarp pagar pelo que fez. Sirin diz que irão matá-los, mas Levente diz que se a polícia estiver atrás dessas pessoas, irão deixá-los em paz. Levente questiona se ela percebeu se estão a seguindo. Sirin diz que com tudo o que está acontecendo, com certeza irão seguir. Cesai diz a Jali que estava pensando, e talvez seria melhor a Sirin ficar mais um tempo no hospital e se ela pode falar com sua tia. Jali pergunta qual é a razão dela voltar para o hospital. Cesai diz que não pode contar, é confidencial. Yusuf diz a Peyami que morre de medo de cachorro. Peyami diz que o Seifolá mandou ele tomar conta do cachorro e se não quer confusão, é melhor cuidar. Seifolá aparece ali, manda Yusuf parar de reclamar e que o rico tem mais valor que ele. Ele o instrui para que converse com o cachorro, conte historinhas para ele, pois é isso que ele gosta. Tremendo de medo, Yusuf sai com o rico e diz que agora virou babá de cachorro. Sirin liga para Enver e diz que não conseguiu convencer o Sarp de conversar com ele, mas que irá conseguir e pede que ele ainda não vá à polícia e lhe dê mais um tempinho. Enver diz que está chegando em casa. À tarde, irá buscar as crianças e depois disso irá à delegacia e contar tudo. Ele diz que ela tem até o fim da tarde e desliga o telefone, deixando Sirin arrasada. Peyami diz a Seida que sua família quer vê-la e pede que ela vá, pois se está metido nisso é por culpa dela. Seida resiste, mas por fim aceita. Ela quer falar com Hikmet e essa é sua condição para falar com a família dele. Peyami aceita e diz que dará o recado para o Hikmet. Jali se reúne com Atice e diz que a Bursur pode ser a irmã da Bahar, mas pode ser que não tenha a medula compatível e questiona se a Sirin continua tomando os remédios prescritos. Atice diz que é ela quem está dando os remédios para Sirin e tem certeza que ela está tomando. Jali diz à tia que o Dr. Cesaia procurou e disse que acha melhor a Sirin ficar internada. A tia se pergunta como assim e se seria em um manicômio. Na escola, Enver pega as crianças. A professora diz a Enver que tem uma senhora querendo falar com ele. É Julide. Ela se aproxima de Enver e pergunta se ele é o avô do Doruk e da Nissan. Enver diz que sim e Julide diz para Doruk e Nissan: "Eu sou a avó de vocês." Enver pergunta quem ela é. Julide diz que é a mãe do Sarp e pergunta aos netos se eles estão bem. Sirin chega ali nesse momento e diz ao pai que precisa muito falar com ele. Doruk diz à tia que aquela senhora é a outra avó deles. Sirin fica chocada ao conhecer a mãe de Sarp. Seida diz às amigas que já quer o divórcio com Peyami. E Elis diz que ela deveria ter outro trabalho antes de fazer isso e que talvez a Wuhan pudesse ajudá-la. Seida diz que é melhor não e tem medo que o Seifolá queira matá-la. Julide leva a Enver e as crianças de carro.
Nissan e Doruk vão calados o caminho todo e Julide os observa pelo retrovisor. Enver pergunta a Julide como ela conseguiu encontrar as crianças. Sirin liga para Levente. Diz que acabou de ver a mãe do Sarp e que ela foi à escola ver as crianças e acha que agora eles irão ganhar tempo. Ela diz que seu pai não vai falar com a polícia, pois na hora ela ofereceu levar eles para a casa da Bahar, de carro, mas que ele disse que iria amanhã cedo. Levente diz que o Sarp não respondeu às mensagens e nem adianta ligar. Sirin grita dizendo que ele precisa responder logo, e se não, ela irá atrás dele. Ela chora, pede desculpas e diz que está tão estressada e que não queria gritar com ele. Enver e as crianças chegam em casa e Bahar percebe todos calados. Ela pergunta o que houve. Julide aparece ali e fica cara a cara com Bahar, que fica chocada ao vê-la. Enver diz a Bahar que a dona Julide apareceu na escola e quer conversar com ela. Bahar pede desculpas, diz que isso foi tão repentino que ficou sem reação. Ela pede que Julide se sente. Doruk pergunta se ela tem mais filhos ou só o papai. Julide diz que só teve o pai dele. Doruk pergunta por que ela foi embora e deixou o papai quando era pequeno e se ela não gostava dele. Nissan manda ele ficar quieto e Bahar pede que a filha fique no quarto com o irmão. Bahar pergunta a Julide como ela os encontrou. Enver conta a Elise e Seida que a mãe do Sarp está conversando com a Bahar. Ele diz que Julide disse que quando se encontrou com Bahar na rua, a reconheceu. Percebeu que as crianças estavam voltando da escola e foi os procurando pelas escolas da região. Bahar diz a Julide que também procurou ela, mas não descobriu nada e que disseram que o filho dela iria cuidar dela. Ela pergunta se o Sarp está vivo. Atice se recorda de quando disse a Jali que não iria internar a Sirin e porque os médicos só pensam que a solução é internar e que sua filha não é nenhuma louca. Jali disse à tia que a entendia e que só falou que o médico acha que seria o melhor para ela. Atice diz que sabia que a culpa era dela, pois havia ligado para o Cesai e disse que ela estava delirando, mas no fim Sirin estava dizendo a verdade. Jali diz que pensou que isso seria bom para ela e que se ela ficasse internada, talvez seu tio e a Bahar entendessem que ela estava doente de verdade e iriam parar de pressioná-la um pouco. Enver diz a Seida e Elis que a Julide disse que teve que inventar no trabalho que o filho iria cuidar dela. E é só isso que ela falou porque as crianças estavam no carro. E Elis diz que ela arrumou alguém e saiu, e que essas mulheres são assim. Bahar diz a Julide que fez de tudo para encontrá-la, porque está doente. É grave, e que o Enver não é seu pai de verdade. Mas para ela é um pai sim, e sempre a ajuda. Ela diz que ele mora com ela caso passe mal, e por isso a procurou. Julide promete que irá ajudá-la, que não irá abandoná-la. Bahar chora, diz que agradece muito e que ela acabou de falar uma coisa muito importante para ela. Ela diz que precisa de uma pessoa de confiança e da família para poder cuidar de seus filhos. Julide pergunta se a mãe dela não pode cuidar deles. Bahar explica que sua mãe tem uma filha com problema mental e que é a filha de verdade do Enver. Julide diz que quer conversar mais com os netos e que eles são uma graça. Enver diz a Seida e Elis, Ferdani e Arif que agora a mãe do Sarp disse que vai cuidar dos netos, assim do nada, e que não entende o que está acontecendo. Seida pergunta a Enver se ele está escondendo alguma coisa. Enver nega, mas Seida diz que não acredita, que ele está inquieto. E Elis diz que acha que a Seida está certa e pergunta se o Sr. Enver quer contar alguma coisa para eles. Enver diz: vocês estão certas. Aconteceu uma coisa séria que eu não contei para ninguém, mas eu não posso falar, porque se souberem o que eu acabei de descobrir, a Bahar não vai perdoar ninguém. Deixe isso para lá. E Elis diz que o Enver tem razão, que não quer saber e perder a amizade da Bahar. Ela pede que Seida e Arif não digam nada para ela, mesmo se souberem o que é. Seida diz que também não quer saber de nada, não quer ter problemas. Hikmet chega ali para falar com Seida. Seida diz a todos que volta daqui a pouco e sai com Hikmet.